A avó foi abusada pelo pai até desmaiar e trancada no porão, como se fosse um lixo. Era uma noite fria, daquelas que parecem congelar até a alma. Naquela casa velha e desgastada no interior, um grito quase abafado cortava o silêncio da madrugada. A avó Cela, tão jovem ainda, levava na pele a brutalidade que só a violência pode deixar. Seu próprio pai, um homem cruel e insensível, bateu nela até ela desmaiar. Quando acordou, o escuro do porão era tudo o que tinha. Trancada, jogada no fundo daquele buraco sujo e esquecido, como se fosse lixo, como se não valesse nada. O cheiro mofado do porão, misturado com o medo, afundava no peito da menina. O chão úmido parecia sugar suas forças a cada movimento. Lá em cima, a casa vivia em silêncio, mas um silêncio tão pesado que parecia pior que gritos. A mãe da Marcela sequer podia chorar em paz. Ela segurava as próprias lágrimas enquanto via, impotente, a filha ser reduzida a essa sombra. O seu marido, um homem de olhos frios e punho. A escola virou um campo de batalhas silenciosas. Ouvir as vozes se confundir, as letras embaralharem, faziam um nó na garganta apertar até doer. E lá fora, na pequena cidade, todo mundo sabia do que acontecia naquela casa. Mas ninguém dizia nada. O mistério daquelas paredes fechadas falava mais alto. Até o dia em que a mãe dela, com aquela força que só quem sofre conhece, decidiu romper o silêncio, cansada do medo que a sufocava. Pegou o pouco que tinham e foi atrás de ajuda. Foi a um abrigo, falou com a polícia, desafiou o medo da humilhação, da culpa. Foi o movimento que mudou todo o destino das duas. O pai foi preso. Finalmente a casa gelada e o porão escondido deixaram de ser prisão. Elas se mudaram para Santos, com esperança segurando suas mãos trêmulas. Na praia, Marcela sentiu o cheiro da liberdade, pela primeira vez. Com o tempo, passou a entender o que era amar e ser amada. A educação, antes um campo minado, virou seu refúgio. Ela virou professora, uma daquelas que não desistia das crianças que, como ela, tinham seus próprios labirintos na mente. Para cada desafio que enfrentaram, ela tinha uma palavra suave, um olhar acolhedor, uma mão estendida. Mas o passado tinha seus próprios planos. Algo escondido, um segredo sombrio que ninguém falava, começou a aflorar. Um segredo capaz de desfazer toda a paz conquistada. Um olhar, um sussurro na cidade, e a sombra da velha casa misteriosa ressurgia, ameaçando tudo que ela havia construído. O que mais Marcela ainda não sabe? Que traumas antigos podem estar mais vivos do que parecia? A verdade que pode rasgar memórias, que pode fazer a mãe dela reviver dores. A busca não é só por respostas, mas por redenção, para desfazer a dor e entender o amor de uma forma que ela nunca imaginou. O futuro pulsa no ar, porém carregado de dúvidas. O que vem agora ninguém sabe, só que nada será igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te falar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sinto muito, mas não posso fazer isso. Marcela olhava para o mar, as ondas dançando ao vento, e sentia que a liberdade a abraçava. Mas a paz que tanto desejava parecia frágil como um castelo de areia prestes a desmoronar. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, quando uma mensagem inesperada chegou. Um envelope antigo, amarelecido, que parecia ter carregado consigo o peso de muitos segredos. Seus dedos tremiam ao abrir. A letra. O coração dela disparou. Aquela frase a atingiu como um soco no estômago. O que aquilo significava? O homem que ela pensou que nunca mais teria que ver tinha criado raízes profundas dentro dela, como uma sombra que não a deixava em paz. Com a cabeça a 1000 por hora, ela olhou para a mãe, que estava sentada na areia, perdida em pensamentos. O que ela saberia sobre tudo isso? O que aconteceu no passado que poderia abalar a nova vida que elas haviam construído? Marcela engoliu em seco. O mundo parecia girar ao seu redor. Oi, mãe, você se importaria de dar uma olhada nisso? A hesitação na voz de Marcela refletia um medo que crescia dentro dela. A mãe levantou os olhos, surpresa. Ela aceitou o envelope com as mãos trêmulas. A expressão dela mudava rapidamente, e o rosto, que já esteve tão cheio de esperança, agora parecia uma máscara de incerteza. O céu escurecia quando a mãe começou a ler em voz alta. Eu não sou seu pai. Desencorado. As palavras ecoaram na praia, misturadas ao som das ondas, como um rugido distante. O encanto do momento se despedaçou. Aí, um grito, uma explosão de vozes misturadas a risadas à distância. Marcela virou a cabeça e viu um grupo de pessoas se aproximando, com rostos alegres e sorrisos. Mas sua mente estava apenas em um lugar. O que mais sua mãe não havia contado? Por que você nunca me mencionou isso? A pergunta saiu em uma explosão de raiva e dor. A verdade coagiu os dois, como a pressão das ondas quebrando na areia. E se? E se não for verdade? A mãe tentava justificar, como se a mentira pudesse consertar tudo. Mas naquele momento, Marcela sentiu a repulsa subindo. A confiança fragilizada balançava como um barco à deriva. Mãe, eu preciso saber. O desespero transparecia em seu tom. E, de repente, um ruído agudo cortou a atmosfera. Uma sirene. Um grito de socorro distante. Algo em um beco. Uma cena se desenrolando. Marcela não podia acreditar em seus olhos quando viu. Ali, no meio da multidão, estava ele, seu pai, o homem que ela pensou estar atrás das grades, rindo e apontando, como se tudo estivesse bem. O coração dela saltou. O mundo ao redor se desmoronou em um instante. Ela queria correr, fugir, mas as pernas estavam pesadas. O olhar da mãe era de puro medo. O que aquele homem representava agora? A presença dele desmantelava tudo o que elas haviam construído. Podia ser um erro, uma miragem, mas o terror e a confusão eram muito reais. Marcela, fique calma. A mãe tentou segurar sua mão, mas Marcela estava fixada no homem, cada vez mais clara, a sombra do passado se erguendo novamente.
O que mais estava por vir? Quem ele realmente era? Ninguém sabia o que aconteceria agora. O futuro era incerto, e o passado havia voltado com a força de um tsunami. As ondas não eram mais tranquilas, e a tempestade se aproximava. Marcela ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão. Sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam, como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo, como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma, sentia o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não! Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele realmente? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas soou como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso arrogante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A multidão ao redor começou a se dispersar. O riso se desvanecia e a assustadora realidade se revelava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? O passado vinha à tona, e ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não! Temos que ir. A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito agudo, seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe, Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem que deveria ser um pilar da família estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem. A expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia e Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso. Ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por que, Marcela? Você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil. Cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade. A mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem. O ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu?
O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor, a sirene de ambulância se aproximando, a multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O futuro parecia escuro, e os segredos, agora revelados, deixavam um rastro de dúvidas. Ela só conseguia pensar: o que vem a seguir? Quem sou eu realmente? Os ecos daquela tarde se espalhavam, e a certeza de que nada seria como antes despontava, insuportável. Marcela ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão, sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam, como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava, pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma, sentia o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não. Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele realmente? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas soou como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso arrogante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A multidão ao redor começou a se dispersar. O riso se desvanecia e a assustadora realidade se revelava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? O passado vinha à tona, e ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não. Temos que ir. A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Em grito agudo, seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe! Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem que deveria ser um pilar da família estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem, a expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou, desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia e Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso, ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por quê?
Marcela, você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo o que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil, cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade. A mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem. O ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu? O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor. A sirene de ambulância se aproximando. A multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O futuro parecia escuro, e os segredos, agora revelados, deixavam um rastro de dúvidas. Ela só conseguia pensar: o que vem a seguir? Quem sou eu realmente? O silêncio se abateu sobre elas, enquanto o caos da cidade continuava ao redor. Nesse momento de confusão, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão. Ele tinha um olhar intenso e decidido. Marcela! A voz dele ressoou como um trovão, chamando sua atenção. Você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. O mundo ao redor dela parou. Tudo ficou em câmera lenta. As palavras dele pareciam uma faca cortando o ar. A mãe ficou pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Marcela olhou para o homem. O quê? Como você sabe disso? A incredulidade era uma onda que a esmagava. Temos pouco tempo. As respostas que você procura estão comigo, ele insistiu, enquanto a multidão começava a olhar com curiosidade, atraída pelo drama que se desenrolava. E o coração de Marcela disparava. Dúvidas do passado se misturavam com os segredos do presente. A verdade que ela tanto queria saber parecia um labirinto, e as saídas eram escassas. Agora, com dois homens alegando a paternidade dela e a situação caótica ao seu redor, um novo e inesperado pesadelo se formava. Só me diga. A voz dela falhou por um instante. Quem sou eu realmente? Enquanto o homem se aproximava, um novo tipo de choque passava pela multidão. E Marcela percebeu que aquela tarde poderia mudar tudo novamente. O futuro estava à beira de um abismo, e a única certeza era que nada mais seria como antes. Marcela ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão, sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava, pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma,
Sentiu o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não. Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele realmente? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas soou como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso arrogante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A multidão ao redor começou a se dispersar. O riso se desvanecia e a assustadora realidade se revelava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? O passado vinha à tona, e ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não. Temos que ir. A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito agudo, seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe, Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem que deveria ser um pilar da família estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem, a expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou, desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia. E Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso, ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por que, Marcela? Você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil, cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade. A mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem. O ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu? O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor, a sirene de ambulância se aproximando, a multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O futuro parecia escuro. E os segredos, agora revelados, deixavam um rastro de dúvidas. Ela só conseguia pensar: o que vem a seguir? Quem sou eu realmente? O silêncio se abateu sobre elas, enquanto o caos da cidade continuava ao redor. Nesse momento de confusão, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão. Ele tinha um olhar intenso e decidido. Marcela! A voz dele ressoou como um trovão, chamando sua atenção.
Você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. O mundo ao redor dela parou. Tudo ficou em câmera lenta. As palavras dele pareciam uma faca cortando o ar. A mãe ficou pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Marcela olhou para o homem. O quê? Como você sabe disso? A incredulidade era uma onda que a esmagava. Temos pouco tempo. As respostas que você procura estão comigo, ele insistiu, enquanto a multidão começava a olhar com curiosidade, atraída pelo drama que se desenrolava. O coração de Marcela disparava. Dúvidas do passado se misturavam com os segredos do presente. A verdade que ela tanto queria saber parecia um labirinto, e as saídas eram escassas. Agora, com 2 homens alegando a paternidade dela e a situação caótica ao seu redor, um novo e inesperado pesadelo se formava. Só me diga. A voz dela falhou por um instante. Quem sou realmente? Ele hesitou, olhou para a mãe dela e disse: Hoje é o dia perfeito para você descobrir. Mas você precisa entender que a verdade pode ser dolorosa. Você não é apenas mulher. Você é parte de algo maior. Algo que muitos desejariam controlar. As palavras dele carregavam um peso que parecia pressentir o caos que ainda estava por vir. Um grito cortou o ar novamente, e uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo todos se agacharem. O chão tremeu sob seus pés. Um instante depois, algo pesado despencou de um prédio próximo. O céu escureceu, com nuvens de fumaça. Marcela olhou para a mãe, para o homem desconhecido e para o pai que ela conhecia. Tudo desabava, e ela se perguntou: estamos todos realmente seguros? Que segredos ainda se escondem na sombra? E foi nesse momento que a pergunta pairou no ar. Será que a verdade é a única saída? Marcela ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão, sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava, pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma, sentiu o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não. Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele realmente? A pergunta saiu de seus lábios como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso cortante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? Passado vinha à tona. E ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não! Temos que ir! A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor,
cortou o ar. Um grito agudo, seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe! Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem, que deveria ser um pilar da família, estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem, a expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou, desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia. E Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso, ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por que, Marcela? Você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo o que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil. Cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga, desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade, a mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem. O ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu? O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor, a sirene de ambulância se aproximando, a multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O silêncio se abateu sobre elas, enquanto o caos da cidade continuava ao redor. Nesse momento de confusão, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão. Ele tinha um olhar intenso e decidido. Marcela! A voz dele ressoou como um trovão, chamando sua atenção. Você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. O mundo ao redor dela parou. Tudo ficou em câmera lenta. As palavras dele pareciam uma faca cortando o ar. A mãe ficou pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Marcela olhou para o homem. O quê? Como você sabe disso? A incredulidade era uma onda que a esmagava. Temos pouco tempo. As respostas que você procura estão comigo, ele insistiu, enquanto a multidão começava a olhar com curiosidade, atraída pelo drama que se desenrolava. O coração de Marcela disparava. Dúvidas do passado se misturavam com os segredos do presente. A verdade que ela tanto queria saber parecia um labirinto, e as saídas eram escassas. Agora, dois homens alegando a paternidade dela, e a situação caótica ao seu redor, um novo e inesperado pesadelo se formava. Só me diga, a voz dela falhou por um instante. Quem sou eu realmente? Ele hesitou, olhou para a mãe dela e disse: hoje é o dia perfeito para você descobrir, mas você precisa entender que a verdade pode ser dolorosa. Você não é apenas mulher. Você é parte de algo maior, algo que muitos desejariam controlar.
Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou ao fundo. Uma grande explosão fez a terra tremer. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a gritar e correr. Marcela viu o homem que havia se apresentado como seu pai verdadeiro ser arremessado para o lado, enquanto uma nuvem de fumaça subia, escondendo a visão. No meio do caos, a mãe de Marcela estava à sua frente, protegendo-a com o corpo, mas seus olhos estavam fixos em algo que Marcela não conseguia ver. De repente, um grito. Era Ana, a colega da escola, caindo ao chão. E o desespero tomou conta de Marcela. A confusão, a adrenalina, tudo virou uma névoa aterrorizante. Então, como se uma luz tivesse acendido, Marcela percebeu. O homem que havia se apresentado como seu pai verdadeiro não era quem parecia. Ele estava com um olhar sombrio e uma expressão que denunciava algo obscuro. Eu não sou o único que busca a verdade, Marcela, ele murmurou. Do que você está falando? O medo a engoliu, enquanto ele continuava. Você está em meio a uma guerra que não compreende. A sua vida nunca foi só sua. As palavras dele reverberaram dentro dela e a realidade começou a desmoronar mais uma vez. O que tudo isso significava? Que guerra era essa? O que mais estava sendo ocultado? A multidão em pânico parecia um pano borrado, e ela sentiu que a verdade estava mais distante do que nunca. A mãe, ainda presa na proteção, olhou para ela, implorando com os olhos. Marcela, precisamos sair agora. Mas a urgência não a deixava. Havia tantas questões voando. E no fundo, outra pergunta gritava. Quem realmente sou eu? E o que está por vir? O futuro parecia um abismo, e a cada segundo a incerteza crescia. Marcela ficou paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão, sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam, como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava, pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma, sentiu o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não. Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele, realmente? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas soou como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso arrogante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A multidão ao redor começou a se dispersar. O riso se desvanecia e a assustadora realidade se revelava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? O passado vinha à tona, e ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não! Temos que ir! A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito agudo
seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe! Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem que deveria ser um pilar da família estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem. A expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou, desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia. E Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso, ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por ti, Marcela, você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo o que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil, cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade. A mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem, o ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu? O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor, a sirene de ambulância se aproximando, a multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O futuro parecia escuro, e os segredos, agora revelados, deixavam um rastro de dúvidas. Ela só conseguia pensar. O que vem a seguir? Quem sou eu, realmente? O silêncio se abateu sobre elas, enquanto o caos da cidade continuava ao redor. Nesse momento de confusão, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão. Ele tinha um olhar intenso e decidido. Marcela! A voz dele ressoou como um trovão, chamando sua atenção. Você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. O mundo ao redor dela parou. Tudo ficou em câmera lenta. As palavras dele pareciam uma faca cortando o ar. A mãe ficou pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Marcela olhou para o homem. O que? Como você sabe disso? A incredulidade era uma onda que a esmagava. Temos pouco tempo. As respostas que você procura estão comigo. Ele insistiu, enquanto a multidão começava a olhar com curiosidade, atraída pelo drama que se desenrolava. O coração de Marcela disparava. Dúvidas do passado se misturavam com os segredos do presente. A verdade que ela tanto queria saber parecia um labirinto, e as saídas eram escassas. Agora, com dois homens alegando a paternidade dela e a situação caótica ao seu redor, um novo e inesperado pesadelo se formava. Só me diga,
A voz dela falhou por um instante. Quem sou eu realmente? Ele hesitou, olhou para a mãe dela e disse: Hoje é o dia perfeito para você descobrir. Mas você precisa entender que a verdade pode ser dolorosa. Você não é apenas mulher. Você é parte de algo maior. Algo que muitos desejariam controlar. Antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou ao fundo. Uma tela enorme caiu de um prédio e quebrou ao lado deles, levantando uma nuvem de poeira. A multidão gritou, as pessoas se afastaram e o pânico tomou conta. Marcela sentiu um empurrão nas costas e caiu ao chão, o corpo tremendo. O homem que alegava ser seu pai verdadeiro foi arremessado para o lado, e ela ouviu um ecoar de tiros. O tempo parou. O ar ficou denso, quente, enquanto Marcela olhava ao redor. O rosto da mãe estava horrorizado, e Marcela não sabia se ela estava mais assustada com a catástrofe ao redor ou com o que acabava de descobrir. A explosão de adrenalina fez o coração dela disparar, o instinto gritando para que ela fugisse. Então, uma voz familiar cortou o ar. Marcela! Era Ana, ensanguentada e desesperada. Você tem que sair daqui, eles estão vindo. O terror nos olhos dela foi um soco no estômago de Marcela. A mãe se voltou para a amiga, a expressão se contorcendo pela dor e temor. Ana, você está bem? O medo pulsava na voz dela, mas Ana mal conseguia responder, engasgada com a gravidade da situação. Eles querem você, você não pode ficar. Ana gritou, mas era difícil entender o que ela queria dizer. Antes que Marcela pudesse processar, uma nova divisão se formou na multidão. Homens em traje preto emergiram. E o semblante deles era de determinação letal. A pressão no peito de Marcela aumentou. A mãe agarrou a mão de Marcela. Vamos! Agora! A urgência tornava-se palpável. Mas Marcela estava em choque. Mãe, o que é que está acontecendo? Por que eles querem me pegar? A mãe hesitou. Um lampejo de hesitação cruzou o rosto dela. A verdade é mais perigosa do que você imagina, Marcela. Eles querem o que você representa. E isso é apenas o começo. Mas antes que mais respostas pudessem ser dadas, a multidão se espremia, e a única coisa que restava era correr. O futuro parecia um abismo de incertezas. As palavras da mãe ecoavam enquanto a realidade se despedaçava. E Marcela não sabia como ela se encaixava nesse quebra-cabeça cheio de segredos e revelações sombrias. E no fundo, uma única pergunta perdurava: o que realmente sou eu? Marcela estava paralisada. O coração dela batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Olhos fixos naquele homem na multidão. Sua mente fervilhava. O que ele está fazendo aqui? Pensamentos turbulentos a cercavam, como um redemoinho. O pai que ela pensou estar atrás das grades estava bem ali, diante dela, rindo como se nada tivesse acontecido. Mãe, isso não é possível. A voz dela saiu mais alta do que pretendia. O som da sua indignação chamou a atenção de algumas pessoas. Os olhares se voltaram para elas. Murmúrios começaram a se espalhar. A tensão pairava, pesada como uma nuvem carregada. A mãe de Marcela, que tentava manter a calma, sentia o desespero dela reverberar. Marcela, por favor, não. Mas a urgência da verdade queimava dentro dela. O que mais sua mãe não havia contado? O que aquele homem ainda escondia? Quem é ele realmente?
A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas soou como um grito na imensidão do momento. O homem que estava mais adiante parecia ter notado a tensão. Ele se virou, encarando Marcela com um sorriso arrogante, como se soubesse exatamente o efeito que causava. A multidão ao redor começou a dispersar. O riso se desvanecia e a assustadora realidade se revelava. O que mais havia ali? O que havia sido escondido? O passado vinha à tona, e ele era maior e mais assustador do que ela imaginava. Marcela, não, temos que ir. A mãe tentou puxá-la pela mão, mas Marcela estava enraizada no chão, paralisada pelo pânico. Naquele momento, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um grito agudo, seguido por uma explosão de vidros quebrando. Todos foram pegos de surpresa. O pai, com um movimento brusco, empurrou alguém que estava perto dele. O corpo caiu no chão e uma mulher gritou. Marcela reconheceu a voz. Era a colega dela da escola, Ana, levando um golpe inesperado. Mãe! Ana! O coração de Marcela afundou. A cena diante dela estava se desenrolando em câmera lenta. O homem que deveria ser um pilar da família estava no centro do caos. Marcela viu sua mãe se posicionar entre ela e aquele homem, a expressão de desespero moldada em seu rosto. Você não vai machucar mais ninguém, ela gritou, desafiadora. Mas o olhar do homem mudou. Ele não estava mais sorrindo. A raiva subia, e Marcela podia sentir o nó na garganta se apertar ainda mais. Você nunca teve que se preocupar com isso. Ele sussurrou. As palavras dele eram como facas. Por que, Marcela? Você nunca foi minha filha. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo o que ela conhecia. As vozes ao redor sumiram. Sua mente andava a mil, cada pedaço da sua realidade se despedaçando. O que você disse? Uma tempestade de emoções enchia seu peito. A mentira mais antiga. Desmoronando. Eu sempre quis te proteger, mas você precisa saber a verdade. A mãe dela disse, seu rosto agora pálido. Ele não é seu pai verdadeiro. A verdade é muito mais complicada do que eu poderia dizer. Marcela olhou para o homem. O ódio se misturava ao desespero. Então quem sou eu? O que mais você escondeu? As lágrimas ameaçavam derramar, mas o orgulho não permitia. O caos ao redor, a sirene de ambulância se aproximando, a multidão se aglomerando. Tudo parecia uma tempestade. É hora de você conhecer a verdade sobre sua origem, Marcela. Ele fez um gesto vago, mas as palavras tinham um peso que parecia impossível de suportar. A mãe, com lágrimas nos olhos, procurou o rosto da filha. Eu juro que vou explicar. Precisamos ir agora. Mas Marcela estava paralisada. O futuro parecia escuro. E os segredos, agora revelado, deixavam um rastro de dúvidas. Ela só conseguia pensar. O que vem a seguir? Quem sou eu, realmente? O silêncio se abateu sobre elas, enquanto o caos da cidade continuava ao redor. Nesse momento de confusão, um homem alto e robusto apareceu, empurrando a multidão. Ele tinha um olhar intenso e decidido. Marcela! A voz dele ressoou como um trovão, chamando sua atenção. Você precisa saber a verdade. Eu sou seu verdadeiro pai. O mundo ao redor dela parou. Tudo ficou em câmera lenta. As palavras dele pareciam uma faca cortando o ar. A mãe ficou pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés.
Marcela olhou para o homem. O quê? Como você sabe disso? A incredulidade era uma onda que a esmagava. Temos pouco tempo. As respostas que você procura estão comigo. Ele insistiu, enquanto a multidão começava a olhar com curiosidade, atraída pelo drama que se desenrolava. O coração de Marcela disparava. Dúvidas do passado se misturavam com os segredos do presente. A verdade, que ela tanto queria saber, parecia um labirinto. E as saídas eram escassas. Agora, dois homens, alegando a paternidade dela e a situação caótica ao seu redor. Um novo e inesperado pesadelo se formava. Só me diga. A voz dela falhou por um instante. Quem sou eu realmente? Marcela, você não é apenas uma menina normal, começou o homem misterioso. Mas, antes que ele pudesse continuar, um outro grito cortou a confusão. Cuidado! Um dos capangas do pai, o homem que deveria estar preso, se aproximou, armado e preparado para agir. As pessoas começaram a gritar, se dispersando em pânico. A mãe puxou Marcela, tentando levá-la para um lugar seguro. Mas o que estava acontecendo? A explosão de adrenalina deixava-a atordoada. Cada respiração, uma outra. E então tudo aconteceu rápido. Uma figura fantasmagórica surgiu entre as sombras. Um homem encapuzado. E quando ele se aproximou, Marcela percebeu que era seu avô. Aquele que nunca conheceu, mas sempre ouviu falar como uma lenda. Ele segurava algo na mão. Um artefato reluzente, uma espécie de medalhão, que quando exposto ao sol, parecia brilhar com uma luz própria. Marcela, gritou ele desesperado. Você não pode deixar que ele saiba que você está aqui. Ele não pode descobrir a verdade. A expressão no rosto da mãe mudou. Ela parecia dividida entre a alucinação e a esperança. Avô? O que você está fazendo aqui? Marcela mal podia acreditar no que via. Como você sabe de mim? Não é hora para isso, o avô exclamou. A urgência na voz dele era palpável. Você precisa ouvir. O que você carrega é mais importante do que imagina. Pode ser a chave para desvendar o que ele realmente quer de você. Antes que pudesse questionar mais, o chão sob seus pés começou a tremer e a multidão se agitou. As luzes da cidade ficaram mais brilhantes, mais ofuscantes, e um som forte, como um trovão, ecoou. O homem, que alegava ser seu pai verdadeiro, olhou para o avô com um olhar frio. Você não deveria ter voltado, velho. Marcela sentiu o mundo ao seu redor desmoronando. O peso da revelação a esmagava. O que você sabe sobre mim, vô? A tomação da realidade era intensa. Ela se perguntava se tudo o que conheceu era uma mentira. Os segredos de família, as identidades escondidas, a verdade sobre quem ela realmente era. E enfiando a mão na bolsa, o avô retirou uma foto antiga, amarelada, e a levantou. Olhe, Marcela, veja. A resposta que você buscou sempre esteve diante de você. No instante em que Marcela olhou para a imagem, uma onda de choque a atravessou, fazendo sua respiração parar. A verdade a atingiu como um soco no estômago, e sua mente ficou em branco. O caos ao seu redor parecia longe, como se tudo estivesse em um pesadelo distorcido. O que, olhando para aquele homem enigmático, uma dúvida profunda a invadia. Como ele pode ser meu verdadeiro pai? As palavras do avô ecoavam na sua mente, enquanto a confusão
aumentava ao seu redor. A mãe, angustiada, a puxou para longe do tumulto, mas Marcela não conseguia se mover. Mãe, o que está acontecendo? Quem são eles? A voz dela soou desesperada, cheia de perguntas sem resposta. O avô interveio, mantendo a expressão tensa. Nós precisamos ir, Marcela. Eles sabem que você está aqui. Ele olhou para a multidão que começava a se agitar. O caos estava prestes a se iniciar. O eco dos gritos e os barulhos dos pés apressados eram como um som de fundo aterrorizante. Você não pode deixar que eles descubram o que você realmente é. O avô alertou, os olhos dele cheios de preocupação. A tensão no ar era quase palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Marcela sentia a adrenalina correr por suas veias e olhou para o homem que se dizia seu pai verdadeiro com uma mistura de raiva e confusão. Então o que eu sou? Por que todo mundo está tão interessado em mim? As perguntas saíam em forma de sussurros, mas cada palavra a deixava mais indignada. Você é a chave, Marcela. Sua existência é um mistério que muitos querem desvendar. O homem encapuzado, que parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, foi interrompido por um outro grito que cortou o ar como uma lâmina afiada. A multidão se dispersava, mas era impossível distinguir quem estava ali por amizade ou por interesse. O pai, que deveria estar preso, agora caminhava em direção a elas com um olhar de vingança. Você não tem ideia de como a sua vida é preciosa, M. O caos se intensificou. As pessoas começaram a correr, gritando, e o pânico tomou conta. O avô empurrou Marcela para a direção oposta. Vamos, rápido! Temos que sair daqui! Em meio à confusão, Marcela lançou um último olhar para o homem que a havia ferido tão profundamente. Você não pode me controlar, gritou com todas as forças que tinha, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Finalmente, encontraram um lugar seguro, nas sombras, longe do tumulto. A mãe de Marcela olhou para ela, lágrimas nos olhos, mas havia um brilho de determinação também. Agora nós precisamos nos proteger. Mas o que isso tudo significa? Marcela perguntou, a voz tremendo. Mas antes que a mãe pudesse responder, um novo barulho cortou o ar. Um tiro. A pressão aumentou e, em um instante, tudo ficou em silêncio. O futuro parecia incerto, como uma folha levada pelo vento. E nessas horas sombrias, uma pergunta ficou ressonando em sua mente. O que acontece agora? E, acima de tudo, quem sou eu realmente? Enquanto o desespero e a confusão se espalhavam, Marcela percebeu que essa era uma jornada sem fim. Um caminho repleto de incertezas. Mas havia algo mais. Uma centelha de esperança. Uma ideia de que o amor poderia prevalecer sobre todas as circunstâncias difíceis. E enquanto tudo desmoronava ao redor, a luz da esperança brilhava. Mesmo que fosse um brilho pequeno, era o que restava, mas poderia também ser o começo. Essa é a hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa mostrar seu apoio e fazer